Então, gente, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje é sobre doenças pancreáticas e biliares. Então, nessa imagem, nós temos a anatomia do pâncreas, onde você vê o pâncreas, essa imagem em amarelo, lembrando um pouquinho da anatomia. Você tem aqui o ducto colédoco, a cabeça do pâncreas, o corpo e a cauda, tá? O ducto biliopancreático e aqui a região de duodeno. Na histologia pancreática, nós temos aqui em rosa os ácidos pancreáticos, os capilares, as ilhotas de Langerhans, que vão ser constituídas por células alfa, produtoras de glucagon, né, e beta, que produzem insulina, e as células D, que secretam somatostatina, os ductos intercalados e os grânulos de zimogênio. Então, a gente tem aqui uma outra imagem sobre a anatomia do pâncreas, onde você vê o ducto biliopancreático com o ducto biliar comum. E aqui, onde a gente vê a histologia do pâncreas com seus ácidos, as ilhotas de Langerhans e os vasos sanguíneos. Nós temos dois pâncreas, né? Que a gente, falando sobre, fisiologicamente, nós temos o pâncreas exócrino e o pâncreas endócrino. No pâncreas endócrino, que tem a função digestiva, nós temos as células acinares. Essas células acinares, elas vão liberar enzimas digestórias que vão produzir a hidrólise, né? Fazendo a hidrólise de nutrientes. As células do ducto intercalar, que vão liberar íons bicarbonato e água, tornando o pH adequado. E dentro desse contexto, é importante saber que nesses pâncreas exócrinos a gente tem uma secreção de água e de íons bicarbonato. Então, o movimento entre o sódio e o bicarbonato, né? A gente tem esse movimento entre sódio e bicarbonato do sangue para a luz do ducto. Então, esse movimento entre sódio e bicarbonato para a região de luz do ducto vai criar um gradiente osmótico que também causa osmose de água. Ou seja, essa osmose de água, ela vai para dentro do ducto pancreático, formando uma solução de bicarbonato. E essa solução de bicarbonato que sai de dentro da região de luz em direção ao lúmen do ducto, ela tem, na verdade, a formação de uma solução quase que totalmente isosmótica, onde o ducto dos íons H+, então a gente tem aqui a liberação de íons H+, tá? Efeito da associação do CO2 com água, de uma forma onde você tem essa troca ativa de íons sódio pela membrana vascular da célula, e essa troca, na verdade, ela vai gerar um tamponamento, tá? Formando uma solução quase que totalmente isosmótica. Então, qual seria a função da secreção desse bicarbonato? Primeiro, neutralizar o ácido proveniente do estômago, tornando a mucosa alcalina, onde a maioria vai ser secretada no pâncreas, né, que é esse bicarbonato de sódio. A proteção, então eu tenho uma proteção do epitélio, tá? E essa função do bicarbonato, na verdade, é de neutralizar o ácido gástrico no duodeno. Então, aqui a gente tem a imagem das secreções das enzimas pancreáticas, onde eu tenho meu pâncreas exócrino. Então, a partir do momento que eu tenho a ingestão de proteína, eu tenho liberação de fator intrínseco, né? Esse fator intrínseco, ele é importante para a absorção de vitaminas do complexo B. Eu tenho ação de pepsina e do pepsinogenético, que vai ser ativado pela pepsina a nível gástrico, na presença do ácido clorídrico. Então, eu vou ter a conversão da proteína em peptonas, né? Em partículas menores. E a nível pancreático, eu vou ter a ativação
pela enteroquinase, do tripsinogênio, do quimiotripsinogênio e da procarboxipeptidase em tripsina, quimiotripsina e carboxipeptidase, fazendo a finalização da digestão de proteínas e de lipídios. Então, a gente tem uma regulação exócrina do pâncreas com impulsos parasimpáticos conduzidos ao longo dos nervos vagos, que vão estimular essa secreção das enzimas pancreáticas. O quimoácido contido, que vão estar contendo gorduras, né, que são os ácidos graxos, e as proteínas, como aminoácidos e proteínas parcialmente digeridas, elas vão entrar na região de duodeno. Eu tenho ativação da colecistoquina e secretina. A secretina, ela estimula a secreção do suco pancreático rico em bicarbonato, e a colecistoquinina vai estimular a secreção de suco pancreático rico em enzimas do sistema digestório. Então, quais seriam essas enzimas pancreáticas? Quais seriam as funções dessas enzimas? Nós temos ação específica na digestão de componentes dietéticos, como proteínas, carboidratos e gorduras, que vão neutralizar o quimoácido, que passa do estômago para o duodeno. Então, ali naquela imagem que eu mostrei para vocês da região de intestino, com a ação dessa digestão, né, onde você tem a atuação dessas enzimas pancreáticas nas proteínas, eu tenho a tripsina e a quimiotripsina ativa, que vai ser ativada pelas enteroquinases, que vão digerir proteínas íntegras e parcialmente digeridas em peptídeos de tamanhos variados. Esses peptídeos de tamanhos variados, por sua vez, vão sofrer ação da carboxipeptidase, e uma vez essa carboxipeptidase agindo sobre esses peptídeos de tamanhos variados, ela vai liberar aminoácidos isolados. Então, eu vou ter, além dessas enzimas que eu falei para vocês, tripsina, quimiotripsina e carboxipeptidase, eu tenho a secreção e atuação de enzimas pancreáticas nos carboidratos e nas gorduras. Então, eu tenho, nas gorduras, eu tenho a prolipase, que uma vez ativa, ela vai ativar a lipase pancreática, liberando água e gorduras neutras, né, gerando assim, através da hidrólise dessas gorduras neutras, né, a hidrólise das gorduras neutras, eu vou ter a liberação de ácidos graxos e glicerol. A amilase pancreática, ela vai hidrolisar o amido e glicogênio em partículas de tri e de sacarídeos. Uma doença importante que pode acometer o pâncreas é a pancreatite aguda, porque se a secreção do inibidor de tripsina vai impedir a digestão do pâncreas, se eu tenho um efeito inibidor, tá? Se eu tenho a inibição dessa tripsina, muitas vezes pode ser superado, e aí a gente vai ter uma secreção pancreática, né, muito ativada, com rapidez, gerando o que a gente chama de lesão pancreática em poucas horas. Então, essa secreção do inibidor da tripsina vai impedir a digestão pancreática, porque uma vez que a tripsina, ela tem a função, né, então vamos lá, qual é a função da tripsina? A tripsina e a quimiotripsina, ela vai hidrolisar proteínas íntegras e parcialmente digeridas em peptídeos de tamanhos variados, que por ação da carboxipeptidase vão se tornar em peptídeos de tamanhos variados e aminoácidos isolados. E se eu não tenho a inibição dessa tripsina, eu vou gerar consequentemente um quadro de pancreatite aguda, porque esse inibidor da tripsina, ele não foi efetivo. Então, não posso ter mais superprodução de tripsina, que eu posso gerar uma pancreatite aguda. Outra questão importante durante a regulação da secreção do pâncreas exócrino é que ele apresenta
3 fases importantes: a cefálica, a gástrica e a intestinal. Então, isso aqui é só uma abordagem para vocês darem uma olhadinha rápida lá na fisiologia, para vocês lembrarem como é que funciona tudo isso. Então, uma vez o quimo no intestino, tem as células no duodeno e no jejuno, a colesteoquinina que vai ser ativada nas células acinares, liberando enzimas digestivas, tá? A secretina nas células do ducto, principalmente nas células do ducto, vão liberar água e bicarbonato, neutralizando assim o quimo. E durante todo esse processo, nós temos estímulos sensoriais e terminações nervosas na região de vagos, né, do pâncreas, ativando a acetilcolina, estimulando as células acinares a liberarem enzimas digestivas. Então, quando a gente fala de pâncreas endócrino, a gente tem a secreção de hormônios, tanto insulina quanto glucagon, tá, gente? Então, eu tenho a liberação da insulina, lembrando que a insulina é liberada pelas células beta-pancreáticas, as células alfa liberam glucagon e as células gama somatostatina. Então, para vocês lembrarem também que dentro dessa via a gente tem, né, então estou falando sobre pâncreas, secreção biliar e secreção pancreática e secreção biliar. A gente não pode esquecer de falar sobre a secreção biliar. A bile, né, ela vai ser armazenada na vesícula, né, na vesícula biliar, e ela libera uma solução enzimática de aproximadamente 600 até 1,2 litros por dia. Qual é a função da bile? A bile ela tem função de emulsionar, digerir e absorver as gorduras oriundas da dieta. Então, o que a gente tem nessa via? Primeiro, a gente tem, vou até colocar aqui para vocês o slide sem a minha imagem para vocês terem uma ideia. Eu tenho os ácidos biliares que vão agir via sanguínea, ativando a secreção parenquimatosa. A secretina atua via sanguínea, ativando a secreção dos ductos biliopancreáticos. Há uma estimulação vagal que vai provocar uma contração fraca da vesícula biliar. Isso quando há secreção da bile. Uma vez ocorrida essa contração da vesícula biliar, a colesteoquinina vai atuar via sanguínea, também causando essa contração, gerando o relaxamento do esfíncter de Oddi, que vai promover a liberação da bile. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, a composição da bile, a gente tem a bile hepática e a bile vesicular, né? Em média, a bile hepática, ela produz 0,04 gramas por decilitro de bilirrubina, enquanto a bile vesicular produz 0,3 gramas por decilitro. Com relação à bile vesicular, a produção dela é muito maior do que a bile hepática, de 0,3 a 0,9 gramas por decilitro de colesterol. E ela tem uma produção inferior com relação aos cloretos e bicarbonatos na vesícula, a bile vesicular, comparada à bile hepática. E a bilirrubina? A bilirrubina, ela é um pigmento amarelo esverdeado que é fonte da hemoglobina das hemácias envelhecidas, que vão ser fagocitadas pelas células do retículo endotelial do baço. Não só pelo retículo fagocitada pelas células do retículo endotelial do baço, como pela medula óssea e pelas células de Kupffer. A bilirrubina livre, ela pode aumentar em estados clínicos consequentes da ausência ou deficiência ou inibição da UDP glicuroniltransferase hepática. Então, a sulfonamida, a tiroxina, antígenos e aminoácidos vão ter uma alta afinidade pela albumina e vão inibir a ligação dessa bilirrubina livre do plasma. Em condições que a gente chama de condições fisiológicas, eu vou ter uma icterícia fisiológica. Isso não acontece em todos os pacientes, tá?
mas essa icterícia fisiológica ela pode ocorrer devido ao aumento dessa bilirrubina não conjugada, que pode afetar recém-nascidos do 2º até o 7º dia de vida. Essa icterícia fisiológica ela pode desaparecer de forma espontânea em poucos dias, tá? E deve ser um metabolismo hepático pouco maduro. No entanto, a gente pode ocorrer também uma icterícia neonatal no metabolismo da bilirrubina. Então, normalmente, essa bilirrubina indireta, ela é depurada através da placenta para a circulação materna e vai ser conjugada no fígado dessa gestante. E para que o transporte placentário ocorra, vai ser necessário que essa bilirrubina permaneça em sua forma não conjugada. Uma baixa concentração plasmática de albumina no feto, vai facilitar a passagem dessa bilirrubina indireta pela placenta. E aí eu tenho essa bilirrubina indireta que é não conjugada. Então, você tem a bilirrubina mais a albumina, ela não vai atravessar a barreira hematocefálica, não lesando o sistema nervoso central. A nível de hepatócito, eu tenho uma bilirrubina não conjugada, que captada pelas proteínas Y e Z, tá? Proteínas Y e Z da membrana celular. E após essa captação, eu vou ter, em região de sistema retina endoplasmático, uma bilirrubina não conjugada, que vai se tornar em bilirrubina direta, que é uma bilirrubina conjugada, tá? A excreção vai ocorrer nas membranas canaliculares com a bile, e aí você vai ter todo o processo de produção de bilirrubina indireta em bilirrubina direta. Então, você vai ter a bilirrubina não conjugada, que é indireta, em bilirrubina direta, que é a bilirrubina conjugada. O que vai gerar essa icterícia neonatal, tá? Considerada como fisiológica? Primeiro, você tem uma oferta aumentada de bilirrubina na célula hepática, onde eu tenho maior volume de hemácias circulantes, menor vida média das hemácias, um aumento da circulação enterohepática da bilirrubina. Pode ocorrer uma captação deficiente dessa bilirrubina do plasma, onde eu tenho menos proteína Y disponível, com ligação dessas proteínas I e Z com outros ânions. E também através de uma baixa ingestão energética nas primeiras 48 a 72 horas de vida. Outra coisa que pode gerar icterícia é uma conjugação deficiente dessa bilirrubina em função da redução da atividade dessa glicuroniltransferase, tá? Que essa glicuroniltransferase é que vai promover essa conversão de bilirrubina indireta em bilirrubina direta. Uma excreção deficiente de bilirrubina pela diminuição do suprimento de oxigênio para o fígado ao nascimento, gerando um não fechamento do ducto venoso após o nascimento. E aí a gente vai ter o que a gente considera de icterícia, que é a coloração, né? A síndrome caracterizada por uma coloração amarelada da pele, mucosas e por acúmulo de bilirrubina no organismo, chamada de hiperbilirrubinemia. As 3 causas possíveis para o aumento dessa bilirrubina sanguínea são a hemólise, né, gerando destruição das hemácias, levando à produção da bilirrubina a partir da hemoglobina, ou a falha no mecanismo de conjugação dos hepatócitos, ou através de uma obstrução do sistema biliar. Então, um quadro de icterícia pode ser causado pela hemólise, pela falha no mecanismo de conjugação desses hepatócitos e por uma obstrução do sistema biliar. Na hepatite A, por exemplo, há um amarelamento da pele e dos olhos, onde eu tenho um acúmulo dessa bilirrubina no meu paciente. Então aqui a gente tem uma imagem, vou aproximar para vocês identificarem. Esse paciente tem um amarelamento da pele, tá? E da esclera, né, que é a região onde a gente chama aquela região branquinha dos olhos do paciente. Então ela vai ficar amarelada, tá? Que é um quadro clínico da hepatite.
Então a gente tem aqui, como seria a formação dos sais biliares, eu não vou entrar muito nessa questão fisiológica. Então a gente tem aqui a formação, o colesterol ele vai ser convertido tanto em ácido cólico, tá? Ou desóxido cólico pela ação de glicina e taurina, ou ele vai virar um glicocolato ou taurococolato, formando ácidos biliares glico ou tauroconjugados, ou ele vai ser convertido a ácido queno-desoxicólico, né? Que vai gerar um ácido litocólico e através da ação combinada entre glicina ou taurina vai gerar ácidos específicos para serem absorvidos, formando sais biliares. Então, quais seriam, na verdade, as funções dos sais biliares? Já falei para vocês que ele tem uma função de detergente, ou seja, tem função emulsificadora sobre as gorduras que vão ser oriundas do alimento, formam micelas no meio aquoso e vão eliminar o colesterol. Então, a partir do momento que eu tenho um excesso de colesterol na dieta do meu paciente, eu posso ter o aumento da produção de cálculos biliares. Uma vez esses cálculos biliares sendo produzidos por uma dieta rica em colesterol, esse paciente ele pode ter o deslocamento desse cálculo biliar, tá? Promovendo assim uma obstrução, tá? Desse ducto biliopancreático. Então, essas causas desses cálculos biliares podem ser também em função da absorção excessiva de água pela bile, pela excessiva absorção de ácidos biliares da bile, o excesso também de cálculos de colesterol na bile, levando à sua precipitação, e é pela própria inflamação do epitélio. Então, a partir daí, eu vou ter o impedimento da entrada da secreção hepática no intestino, gerando um quadro de dor e levando até um quadro de pancreatite aguda. Então, a pancreatite aguda, ela tem os seus agentes etiológicos, o álcool, o fumo, uma lesão ou obstrução do ducto biliopancreático pela formação de cálculos biliares, a tripsina que impede a secreção do pâncreas, ela vai ser superada, então você vai ter o inibidor de tripsina ineficiente, gerando uma grande secreção pancreática, tá? Levando à lesão do pâncreas, o aumento de triglicerídeos. Então, ao fazer a avaliação do triglicerídeos desse paciente, você tem valores maiores de que 1.000 miligramas por decilitro, associado ao ganho de massa corporal. A presença de uma resposta inflamatória sistêmica, onde ocorre o aumento de TNF-alfa, IL-6 e L1, seguido de uma resposta anti-inflamatória de compensação, com liberação de L10 e L4. Então, eu vou ter um aumento dessas secreções de citocinas inflamatórias, e no caso de um paciente obeso, eu vou ter um acúmulo, tá, de tecido adiposo dentro ou em torno desse pâncreas, onde eu vou ter um quadro de necrose que pode se instalar. Então, a partir daí, há um aumento de células inflamatórias e adiposas peri- ou intrapancreáticas, podendo explicar essa alta incidência de inflamação pancreática e necrose em pacientes obesos. Então, dentro dessa fisiopatologia da pancreatite, nós temos o estresse oxidativo e o catabolismo importante, junto com a resposta inflamatória sistêmica, causando uma grande mobilização das reservas energéticas, principalmente na massa magra, refletindo uma perda nitrogenada de grande proporção, e aí eu vou ter uma inabilidade de glicose exógena em inibir a gliconeogênese. Então eu vou ter a produção de glicose a partir de compostos não glicídicos, gerando alto gasto de energia, de resistência à insulina e da dependência da oxidação de ácidos graxos para provimento desse substrato energético. Eu vou ter uma inflamação aguda do parênquima pancreático desse paciente, uma vez instalada essa pancreatite aguda, com o extravasamento dessas enzimas para a cavidade abdominal, com perda de proteínas e fluidos, um escape das enzimas para a circulação, causando um quadro de hipovolemia e hipotensão,
E o extravasamento dessas secreções pelo pâncreas e tecidos peripancreáticos podem gerar um quadro de necrose. Quais seriam as manifestações clínicas desse paciente? Primeiro, vômitos, dor abdominal aguda, distensão abdominal com mínimo paralítico, ou seja, você tem movimentos peristálticos intestinais dificultados, gerando dor nesse paciente. Além disso, a gente tem o aumento da amilase, da limpase pancreática, que são proteínas de alta especificidade, e o aumento da glicemia e redução da absorção de cálcio. Num primeiro momento, como é que você abordaria um paciente com pancreatite aguda? Primeira tomada de decisão: abolir a ingestão oral. Então, esse paciente ele precisa ficar em dieta zero. Então, nesse momento, esse paciente ele vai ter administração de líquidos e eletrólitos via endovenosa, com analgesia e descompressão do estômago por sonda nasogástrica. Havendo a melhora clínica e laboratorial, você pode iniciar com uma dieta líquida restrita, com 100 até evolução a 300 ml de líquidos, sem calorias, de cada em 4 horas por 24 horas do dia do teu paciente. Então, você vai fracionar essa ingestão de líquidos de dieta líquida restrita no período de 24 horas a cada 4 horas, progredindo para uma dieta com maior valor calórico de acordo com a tolerância do paciente, tá? Se eu tenho uma forma grave, onde eu tenho uma taxa de mortalidade de 10 a 20% dos meus pacientes, eu preciso avaliar o estado nutricional desse paciente antes de escolher a terapia que eu vou indicar para ele. Na forma leve, 70 a 75% desses pacientes, a mortalidade é em torno de 1%. Então, em geral, esses pacientes, quando eles têm a forma leve da pancreatite aguda, eles têm um bom estado nutricional e usualmente eles não se modificam ao longo da doença. Já a forma grave, que acomete 25% desses pacientes, há uma deterioração desse estado nutricional, tá? Pois eles apresentam uma repercussão importante inflamatória e metabólica, e aí ele precisa ficar internado por mais tempo, né? A internação vai ser prolongada, muitas vezes necessitando de uma terapia intensiva, e com frequência eles vão apresentar um quadro de sepse com uma necessidade de intervenção cirúrgica. Então, quais serão os pacientes quais seriam, na verdade, as outras condições que agravam ainda mais a desnutrição nesse paciente? Primeiro, pela dificuldade de manter a terapia nutricional em função da dor abdominal constante na pancreatite aguda grave, no ilho prolongado, no jejum para diversos exames ou operações, que vai levar ao desenvolvimento da desnutrição aguda. E aí, a terapia nutricional vai ser fundamental na modulação da resposta inflamatória e metabólica do meu indivíduo. Então, nessa situação, se eu tenho um paciente na forma aguda da doença, mas ela ainda assim é leve, eu não indico terapia nutricional artificial, tá? Caso o paciente consiga ingerir alimentos por via oral até 5, 7 dias após o início do quadro, aí não há necessidade de você indicar uma sonda nasoentérica, né, ou nasogástrica, dependendo de como esse paciente esteja. Eu só vou indicar terapia nutricional artificial se eu tenho uma pancreatite aguda grave. E o posicionamento após o ângulo de Treitz é que vai ser fundamental no não estímulo das secreções pancreáticas do meu paciente. Porque o objetivo, na verdade, da terapia nutricional é reduzir a perda de massa muscular, fornecendo energia para o organismo desse paciente, com uma resposta pró-inflamatória e com uma resposta anti-inflamatória compensatória. Se eu imunomodulo esse paciente, eu consigo equilibrar esse paciente do ponto de vista, né, imunoinflamatório, para que ele atinja o que a gente considera de MARS, né, que é o Mixed Anti-Inflammatory Response Syndrome. Então, eu tenho uma resposta mínima com relação à repercussão sistêmica
que esse quadro de pancreatite pode gerar no meu paciente. E aí eu vou reduzir a morbimortalidade e acelerar o tempo de recuperação desse paciente, melhorando então a resposta ao estresse com uma rápida resolução nessa doença. E aí, eu tenho uma redução desse catabolismo, evitando então a instalação da desnutrição proteica energética e assim o seu agravo, ou também o seu agravo. Então eu só vou iniciar a terapia artificial na impossibilidade desse paciente receber alimento via oral num período de 5 a 7 dias e na pancreatite aguda grave, tão logo haja estabilidade hemodinâmica. Um jejum por mais de 7 dias deve ser evitado, porque ele piora, como vocês lembram da aula de desnutrição, ainda mais o catabolismo proteico energético desse paciente, induzindo a desnutrição e piorando o prognóstico da doença do meu paciente. Então, na terapia enteral, então, seja por sonda nasoentérica, né, nariz, intestino, ou oroentérica, que é boca, intestino, eu vou ter, né, dietas hiperproteicas moderadas em carboidratos e lipídios na forma de TCM, ou seja, a forma hidrolisada com baixo teor de gorduras. Se eu tenho um catéter ou sonda nasoentérica, eu posso posicionar, né, a nível de jejunostomia, essa dieta vai ser posicionada após o ângulo de 3, que é a junção do jejuno, né, junção do duodeno e jejuno. Por quê? Uma vez posicionada após o ângulo de 3, eu tenho um menor estímulo da produção de secreção de amilase e lipase pancreática. Então, se eu tiver que utilizar nesse paciente em pancreatite aguda grave uma nutrição parenteral, né, a fim de possibilitar esse repouso intestinal, minimizando o estímulo digestivo pancreático, hoje a gente sabe que, de acordo com estudos do projeto de diretrizes e estudos atuais, se eu tenho um repouso intestinal, um repouso pancreático, não levando o repouso intestinal, eu também posso ter eficiência na absorção da dieta do meu paciente, tá? Por quê? Estudos da fisiologia da digestão de indivíduos normais identificam que o alimento fornecido no estômago ou no duodeno vai estimular a função pancreática. Se eu preciso, num quadro de pancreatite aguda, reduzir justamente o estímulo da minha função pancreática, uma vez posicionada essa sonda após o ângulo de 3, eu vou ter pouca ou nenhuma alteração da secreção exócrina pancreática. Então, essa sonda, ela vai ser posicionada após esse ângulo aqui, tá, gente? E aí, eu tenho uma redução desse estímulo pancreático. Ou seja, uma vez posicionada após o ângulo de 3, eu saio desse paradigma da terapia nutricional na pancreatite aguda, do repouso intestinal e pancreático, para apenas o repouso pancreático, uma vez que eu tenho que inibir apenas a liberação das enzimas pancreáticas e não das enzimas intestinais. Então, quando eu vou ter a indicação da nutrição parenteral? Primeiro, na incapacidade de atingir os requerimentos nutricionais via enteral, pela falência intestinal, ou, como eu mostrei para vocês, no íleon prolongado ou paralítico. Onde eu tenho um íleon prolongado ou paralítico é que eu tenho um problema em que os movimentos contráteis normais dessa parede intestinal vão se deter temporariamente, tal como em uma obstrução mecânica, e aí esse íleo vai impedir o trânsito do conteúdo intestinal. No entanto, diferente da obstrução mecânica, gente, esse íleo raramente vai obstruir, né, vai levar um quadro de perfuração. Então, quando a gente indica uma nutrição parenteral no caso de um paciente com pancreatite aguda, no caso de uma fístula,
tá? Pancreática, onde você tem uma comunicação anormal entre o pâncreas e outros órgãos, levando a fugas de secreção pancreática dos ductos pancreáticos danificados, tá? Então eu preciso que esse trato digestório, ele não seja estimulado em função dessa fístula. Aí eu preciso de um catéter profundo, tá? Numa síndrome compartimental abdominal, onde eu tenho um aumento da pressão intraabdominal, a ponto de provocar um mau funcionamento ou falência de vários órgãos, como rins, coração, pulmão e trato digestório, e também na ausência da melhora clínica e laboratorial desse paciente, principalmente de origem alcoólica, tá? Aí eu preciso iniciar NPT a partir do 5º dia de jejum. Para indicar a nutrição parenteral, primeiro, eu tenho que ter um quadro de pancreatite moderada, tá? A severa, ou quando ela for necrotizante. Se eu tenho complicações com pseudocistos, abscessos ou fístulas, e se houver a presença de 3 ou mais critérios de Hansen, tá? E aí, quais seriam esses critérios? Na admissão desse paciente ou no diagnóstico, se esse paciente tem mais do que 55 anos, com contagem de leucócitos maior do que 16.000 milímetros cúbicos, com LDH sérica maior do que 300 UI por litro, TGO sérica maior do que 200 UI sigma percentual. Nas 48 horas iniciais, queda de hematócrito a 10%, nitrogênio ureico sanguíneo subindo a mais de 5 miligramas por decilitro, um cálcio sérico menor que 8 miligramas por decilitro, com a pressão de oxigênio arterial menor que 60 milímetros de mercúrio e com déficit de base maior que 4 miliequivalentes por litro e um sequestro hídrico calculado a 6 litros diários. Então, se o paciente tiver na admissão um diagnóstico esses critérios, ou durante as 48 horas esses critérios, a gente precisa que esse paciente seja modificada a sua terapia, ou de enteral ou de via oral, para terapia parenteral. Então, para eu identificar esse paciente como um paciente crítico, eu não posso deixar de fazer avaliação nutricional em hipótese alguma, gente. Eu preciso determinar o estado metabólico através do cálculo do balanço nitrogenado, identificando o catabolismo leve, moderado ou grave, de acordo com a quantidade de gramas de nitrogênio por dia que esse paciente apresenta durante a evolução clínica. E aí eu calculo as necessidades nutricionais de acordo com a fórmula de Harris-Benedict. No suporte parenteral total, soluções hipertônicas de carboidratos vão ser utilizadas. Esse paciente ele pode cursar com hiperglicemia. Então, um menor poder de oxidação de glicose e pobre utilização dos carboidratos oferecido é uma possibilidade. E a questão é que esses pacientes eles cursam com hiperglicemia em 80% dos casos. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado em função da quantidade de suporte de carboidratos que você vai oferecer para esse paciente, apesar de soluções hipertônicas serem utilizadas, mas você vai ter que ter uma cautela da hiperglicemia desse paciente. Com relação às proteínas, determinar o grau de catabolismo através da excreção urinária de nitrogênio pelo grau de desnutrição prévia, através das relações quilocalorias não proteicas por gramas de nitrogênio, podendo ser até 100 ou 130 quilocalorias de não proteicas, né, por gramas de nitrogênio da dieta que você vai oferecer para o teu paciente. Na NPT, uma menor utilização de lipídios como substratos energéticos é uma possibilidade. Então, a infusão 2 vezes por semana de lipídios evita a deficiência de ácidos graxos essenciais. Quando os triglicerídeos estiverem menor que 400 miligramas por decilitro, ela pode ser indicada. No entanto, a utilização de lipídio não deve ser incluída caso a causa da pancreatite aguda tenha sido a hipertrigliceridemia, tá? Um paciente com triglicerídeos mais do que 1000.
com relação ao uso de gorduras como fonte de calórica diária. Paciente com DM na forma grave, nas complicações respiratórias, vitaminas e minerais, em geral, as dietas elas já vêm com essas quantidades pré-estabelecidas de vitamina A, D, C e de complexo B, de magnésio, zinco, selênio e ferro. Você vai ter que avaliar o estado nutricional total do teu paciente para você modificar o tipo de dieta. A reposição de gluconato de cálcio devido aos baixos níveis sérios de cálcio. Então você precisa verificar os níveis, tá, de magnésio e albumina do teu paciente. E aí eu trouxe um estudo do meu pós-doutorado, onde eu tive o efeito, né, da farinha da casca de maracujá no prognóstico da pancreatite aguda no modelo experimental. E aí a gente tem aqui a análise histológica de animais. Aqui a gente tem ilhota pancreática de um animal controle, a ilhota pancreática de um animal obeso, e aqui a gente tem a ilhota pancreática após a gavagem com a farinha da casca de maracujá, onde você tem a similaridade após a gavagem. Isso aqui ainda não, esses animais não tinham ainda feito o curso de pancreatite, não. A gente só estava avaliando ainda como é que era a histologia pancreática de um animal sem alteração pancreática comparado com um animal obeso com alteração pancreática e após a gavagem com a farinha de casca de maracujá. Então, esses animais obesos com o uso da farinha da casca de maracujá fica semelhante à sua ilhota pancreática, ela fica bem delimitada, semelhante a um animal diferente, né? Quando a gente compara com um animal obeso, fica semelhante a um animal com controle, sem dano pancreático. E aqui a gente tem as imagens histológicas dos animais controle, onde a gente faz a infusão de soro fisiológico para poder ficar semelhante, né, que a gente chama de controle Sham, onde a gente faz a pancreatite aguda só com solução fisiológica. E aí a gente tem aqui os controles com pancreatite, obeso com pancreatite, e aí a gente tem, após o tratamento, onde a gente tem a melhora, né, dessa ilhota pancreática, com redução de lesão desse pâncreas, comparado com os animais que só tiveram propriamente dita essa pancreatite aguda e que não tiveram o que a gente chama de tratamento. Ah, mas se eu preciso de jejum prolongado, né, um tempo de jejum de pelo menos 5 dias até 7 dias nesse paciente com pancreatite aguda, como é que eu vou fazer? Para que eu vou dar farinha de casca de maracujá? Eu vou ter estímulo. Então, o objetivo, na verdade, desse estudo, gente, foi justamente imaginar que eu tenho uma melhora da função pancreática de um indivíduo após um quadro de pancreatite crônica a partir do consumo dessa farinha de casca de maracujá, tá? Então, após um processo de lesão aguda, a partir do momento que eu insiro na dieta do meu paciente com pancreatite crônica a farinha de casca de maracujá, 30 gramas dia, né, em 3 tomadas de 10 gramas, eu posso melhorar esse quadro que ele pode vir a ter de pancreatite crônica, que na verdade é uma doença inflamatória não bacteriana comum, onde eu tenho ativação e liberação intersticial e autodigestão pancreática, né? Justamente porque eu vou ter um bloqueio do inibidor de tripsina. O alcoolismo crônico é responsável por 60% desses casos, e em algumas vezes por cálculos biliares, né, por hipercalcemia, hiperlipidemia e por predisposição genética, onde a maioria dos portadores de pancreatite crônica possuem algum grau de desnutrição. E aí eu tenho o estado nutricional e metabólico do meu paciente com pancreatite crônica. Primeiro, eu tenho um aumento do requerimento nutricional devido ao processo inflamatório crônico, levando a hipermetabolismo e hipercatabolismo. Se esse paciente continua ingerindo álcool, esse paciente terá desnutrição. E aí eu trouxe para vocês aqui um caso clínico que a gente pode discutir na próxima aula,
onde eu tenho aqui o diagnóstico médico, tá? Com resumo da internação desse paciente, o motivo de internação, que foi a pancreatite crônica agudizada. Esse paciente tinha uma história patológica pregressa de hipertensão, diabetes, dislipidemia e doença renal crônica com tratamento conservador. O problema ativo naquele momento do diagnóstico era controlar a dor, tá? Ele estava com um acesso venoso periférico, em uso de terapia endovenosa de Clexane, e ele deambulava. E qual era a situação dele nas últimas 24 horas? A febril, a pressão arterial dele estava estável, com uma diurese de 500 ml, o sono dele não estava bom, tá? Um quadro de uremia importante. Esse paciente só conseguiu evacuar após o clister. Não havia nas vias urinárias alterações agudas, ainda bem. E ele estava com um quadro de anemia discreta, provavelmente em função desse paciente ser DRC. Os leucócitos dele estavam de 16 mil, com uma lipase que não havia sido aferida. O sódio 148 foi para 146, o ureia de 160 subiu a 180, então um quadro de uremia importante que você percebe através da avaliação da ureia e da creatinina, que foi subindo de 4,9 até 5,9. Então ele estava provavelmente com uma possibilidade de síndrome urêmica. Então a gente tem o PCR dele, iniciou com 32, foi a 42, 3 já me indica grau de inflamação, 42, imagina, então esse paciente estava extremamente inflamado, tá? E aí, qual era a dieta, o plano nutricional desse paciente? Paciente, não se esqueçam de fazer, não usem o protocolo, uma mosquinha aqui, que mosquinha ninguém merece, usem o protocolo, tá querendo ficar famosa, gente, usem o protocolo de acordo com que vai ser indicado pela nutricionista, pela sua chefe, ou você vai identificar qual é o protocolo mais assertivo para o teu paciente, se vai ser NRS. É importante você identificar o protocolo de triagem, onde você vai evitar que esse paciente debilite, ainda mais após a entrada na internação. A dieta líquida dele inicial era de 100 ml, então ele estava com uma dieta líquida restrita de 100 ml a cada 2 horas, tá? Então, avaliação nutricional, a gente tinha o peso de 86 quilos, uma altura de 1,77, o IMC desse paciente deu 27,45, o VET proposto, mas a gente ainda não tinha alcançado, porque ele ainda estava com uma dieta líquida restrita de 100 ml, totalizando 2.150 quilocalorias, e ele seguia em acompanhamento, onde o nível de assistência desse paciente, de acordo com a NRS de 2002, era secundário. Ok, gente? Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade sobre esse tema. A gente também vai falar um pouquinho sobre... Vamos falar um pouquinho também sobre a importância da dietoterapia no paciente com doença pancreática e no paciente com doença biliar. A gente fecha o diagnóstico nutricional, né, avaliação nutricional com dietoterapia e damos seguimento aos outros temas das nossas aulas. Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem.